Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Praxis, o nosso podcast aqui da nossa querida faculdade FABAPAR. Que alegria ter você aqui com a gente. E não esqueça, se você está ouvindo a gente, não importa a plataforma que você está nos ouvindo, ative aí as notificações para você nunca ficar de fora. Se você está no nosso YouTube, dá um joinha, ou em alguma outra plataforma, ativa aí as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola aqui no Praxis. Você tem a total liberdade de nos dar feedback sempre que você quiser. Então, se você quiser entrar no nosso YouTube, comentar ou mandar no nosso Instagram também, @FABAPAR, você pode procurar a gente e dar feedback a hora que você quiser. E se esse conteúdo tem sido relevante para você, não deixe de compartilhar com cada vez mais pessoas, tá bom? Hoje é um assunto muito atual, muito corriqueiro, que diz respeito ao nosso dia a dia. Vamos falar aí de inclusão social, de cidadania, né? Nosso papel, a nossa responsabilidade diante da sociedade na qual nós estamos inseridos. E quero convidar aí o nosso convidado, ficou feio, né? Mas eu quero convidar o nosso convidado para se apresentar. Diz pra gente aí quem você é, o que você faz. Fala, galera. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Jean Gonçalves, sou professor aqui da FABAPAR, coordenador de cursos livres, sou pastor da Igreja Batista Vida Nova, na cidade de Colombo, na região metropolitana, aqui do ladinho de Curitiba. E vamos hoje aí bater um papo com o meu amigo pastor, professor Thiago Vercelino sobre cidadania e inclusão social. Seja muito bem-vindo. Espero que o que falarmos aqui seja de grande valia aí para você, na sua vida, na sua igreja e nos seus estudos. Uma das grandes dificuldades de a gente entender alguns dos temas, eu acho que é até um mal da nossa sociedade, é a gente entrar em algumas discussões sem saber muito bem aquilo que nós estamos discutindo, né? É muito comum isso acontecer. Eu acho que é muito importante para a gente, nesse nosso papo, definir o que são esses dois conceitos que nós vamos conversar hoje, seja a cidadania, seja a inclusão social, definir esses dois conceitos, para que quem estiver nos ouvindo entenda para onde a gente está caminhando e no decorrer do podcast também entenda quais são os assuntos que a gente está abordando. Jean, vamos começar, o que é cidadania? O que a gente tem que entender como cidadania? Legal, Thiago. Eu acho importante a gente fazer essa divisão, que normalmente a gente vê o termo cidadania e inclusão social juntos, mas na verdade eles são coisas diferentes. Então, a cidadania é tudo aquilo que faz de uma pessoa um cidadão ou um integrante pleno de um Estado. E isso tem a ver com seus direitos e deveres. Cidadania, então, é o conjunto dos direitos e deveres civis e políticos de um indivíduo na sociedade. E é legal que são justamente esses direitos que permitem aos cidadãos intervir nas ações do Estado e também atribuem um poder para usufruir dos serviços que são ofertados pelos órgãos estatais. E para esse cidadão exercer plenamente a cidadania, é o Estado que precisa assegurar a liberdade e o acesso a esses direitos individuais. A cidadania, quando a gente diz que a cidadania plena é comprometida, em muitas nações, ela acaba sendo comprometida por questões econômicas e questões políticas. E
e partindo disso, né, existem diversos marcos legais e documentos que servem de instrumento do exercício da cidadania. Um deles, que é referente a nível mundo, planetário, né, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela conceitua e enumera direitos fundamentais aí do cidadão. Né? Isso vai independentemente da sua localização no globo ou sua localização geográfica. Já a nível Brasil, a gente tem a nossa Constituição. E é muito legal citar aqui o artigo 5º da Constituição Federal, que ele rege, né, os direitos, né, do cidadão brasileiro. Que diz assim, ó: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e também aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, e é isso que prega o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que é de 1988. Então, quando a gente pensa, vou usar um conceito que tem a ver um pouquinho com a minha realidade, né? Então, além de trabalhar na Fabapar, eu tenho o privilégio de ser capelão de uma escola, né? E daí, nessa escola, quando a gente vai usar o termo assim, vamos dar aula de ética e aula de cidadania. Ao falarmos, vamos dar aula de cidadania, a gente pode entender, então, a partir do que você disse, já até comentar isso para mim, né? Que dar aula de cidadania é dizer, vamos dar aula de quais são os direitos de um cidadão e como esse cidadão tem que agir na sociedade. Seria isso? Isso. A nossa Constituição, ela assegura diversos direitos que o cidadão tem em nosso país. Então, a Constituição vai listar lá uma série de direitos, e eles são de obrigação do Estado conceder, o Estado concede aos cidadãos esse direito. Então, e também os meios para que o cidadão ele possa acessar esses direitos. Então, a cidadania é exercida quando nós acessamos esses direitos que estão escritos ali na Constituição. Então, qual você entende, Gia, que seria o nosso papel como cidadão diante desses direitos que a Constituição estabelece para a gente? O que eu faço em relação a eles? Eu brigo por eles? Eu deixo quieto quando eles não estão acontecendo? Eu posso ser, de alguma forma, egoísta em dizer que, por exemplo, no meu lugar aqui onde eu tô, esses direitos estão sendo segurados. Mas em outros lugares, não. Qual é o meu papel como cidadão diante desses direitos? Bom, primeiro, eu devo exercê-los, né? Esse é o meu principal papel. A gente pode citar primeiro aqui o direito ao voto, né? Que é o sufrágio universal aí. Então, o meu papel é exercer. Houve aí na história do mundo uma série de discussões e de brigas sobre esse sufrágio, né? O voto para as mulheres, quem poderia votar e tudo mais. Né? E no Brasil, hoje em dia, todos a partir de 16 anos estão aí já, homens e mulheres podem votar. Então, o meu papel como cidadão é exercer esses direitos. E aí, a gente também vai encontrar, e aí a gente entra na definição da nossa segunda temática, que é a inclusão social, cidadãos, pessoas que vivem à margem da sociedade e elas, por si só, não conseguem se incluir nessa sociedade e exercer os seus direitos, como direito à educação, direito à saúde, direito ao voto e tudo mais. Então, o que seria então essa inclusão social? Para a gente entender a inclusão social, a gente precisa saber que ela perpassa pelo atendimento das necessidades de todas as pessoas que de alguma forma são colocadas à margem da sociedade. A inclusão social é um termo que é utilizado para denominar ou designar toda e qualquer política de inserção de pessoas ou grupos que são excluídos da sociedade. Por isso, falar de inclusão social é remeter
ao universo da exclusão social. É impossível falar de inclusão sem antes levantar os problemas e falar do cidadão, do marginal, daquele que vive à margem da sociedade e não consegue acessar os seus direitos básicos ou os direitos mínimos ali. E é nesse sentido, né, que a gente começa a estabelecer uma ação de inclusão social. E por isso, primeiro a gente precisa observar e identificar quais seriam aquelas pessoas que estão sendo excluídos sistematicamente da sociedade, que eles não gozam ou eles não participam dos seus benefícios e direitos básicos, como eu falei antes, como saúde, educação, emprego, renda, lazer, até mesmo cultura, ou até mesmo algum deles não tem acesso nem mesmo à religião. O direito ao exercício da religião também é previsto na nossa Constituição. E alguns deles que estão realmente até à margem do exercício da sua espiritualidade. Faz muito sentido a gente ter que linkar essas duas palavras, esses dois conceitos. Cidadania e inclusão social, elas são um casamento necessário, porque é como exercer a minha cidadania, meus direitos, como eu ser um cidadão na localidade onde eu estou. Como fazer valer essa cidadania, que seria através da inclusão social. Seria mais ou menos isso, Jean? Isso. A cidadania, vamos te dizer ali, o conceito de cidadania, né, ele é montado ali pelos seus direitos. O que você é o mínimo que você precisa ter ou acessar para ser considerado um cidadão, ok? Do ponto de vista documental, político ali. E aí, nisso, quando a gente passa a régua, o que fica para baixo dela, a gente chama de pessoas marginalizadas, que ficam à margem da sociedade. E aí, como há uma exclusão, a gente precisa falar e isso é um problema social, é um problema da sociedade, a gente precisa hoje estar falando aqui de inclusão. Quando a gente olha então para nós como cristãos, né? Esse podcast provavelmente ele tem o seu público como sendo majoritariamente um público cristão, de pastores, de líderes, de estudantes de teologia, gente que está se capacitando, né? Qual você vê que deve ser o relacionamento da igreja, do cristianismo, com esses dois conceitos? Porque é uma discussão grande, eu acredito que no nosso meio. Meu papel como igreja é simplesmente, e aqui entendam o simplesmente não como um tom pejorativo, mas um tom de menos coisas, né? É simplesmente no sentido de que é somente pregar o evangelho, ler as escrituras, explicar as escrituras, aconselhar e visitar. Ou exercer o papel de cidadão ou de cidadania também é papel da igreja. Aqui, Thiago, eu vou dividir em dois pontos nessa sua pergunta. Primeiro, a igreja instituição, e depois nós vamos falar da igreja pessoas, né, o corpo de Cristo. Eu acredito que a igreja instituição, né, ela deve servir de agente de justiça social no local onde ela está inserida. Onde há qualquer tipo de desigualdade, a igreja deve levar, apresentar Cristo, e Cristo, como justificador de tudo isso, ele acaba por igualar as coisas. Um exemplo que eu vou dar. A ONU me traz um dado dizendo que 125 milhões de crianças no mundo não frequentam a escola, sendo 2/3 delas mulheres. A gente olha para essa realidade. Vamos trazer para uma igreja local. Traz lá, vamos supor que 10 mil pessoas moram ali em torno da igreja. 10 mil crianças não frequentam a escola. A igreja pode fazer algo em relação a isso? Sim, ela pode. Ela pode ajudar. A gente vê hoje projetos incríveis de contraturno escolar, e mesmo de capelania escolar.
Então a igreja pode fazer sim alguma coisa. Outro dado que a ONU traz para a gente é somente 1% dos deficientes físicos frequentam a escola. Isso falando em porcentos em países subdesenvolvidos ou emergentes. A igreja pode fazer alguma coisa com isso? Pode. A instituição igreja, ela tem que parar de achar que está fazendo igreja para dentro dela. Ela tem que começar a ser igreja para fora. Ela tem que começar a ser apresentada à sociedade justamente como esse agente de transformação social, que apresenta um Cristo que, além de mudar a vida espiritual da pessoa, Cristo também pode mudar a vida social da pessoa. Então, quando a gente vê esses dados, por exemplo, outro, que 12 milhões de crianças morrem por problemas relacionados à falta de recursos por ano, a igreja pode fazer algo com isso? Pode sim, ela deve fazer. Nós temos igrejas no Brasil hoje com tantos recursos que elas não só podem, como devem servir como esse agente de mudança. E já, agora, isso é instituição, e falando como igreja, corpo de Cristo, como cada um, é papel de cada cristão agir nisso. Aqui em Curitiba a gente tem uma realidade de muitos mendigos, né? A gente anda em algumas ruas praticamente tropeçando aí em cima deles, né? E aí a minha pergunta é: quando foi que isso deixou de gerar empatia no meu coração? Quando foi que Cristo falou que eu deveria parar de me preocupar com essa galera? Cristo não diz isso, mas existe um momento que eu me acostumei com essa situação de marginalidade dessas pessoas que vivem à margem da sociedade, e eu deixei de me importar, eu deixei de fazer algo. E isso acontece porque deixou de ter empatia no meu coração. É tanto e aí entra na falha do Estado, é uma falha do Estado, mas a igreja, ela pode servir justamente às vezes eu não preciso da igreja para mudar a realidade de alguém. Às vezes sozinho eu consigo direcionar uma pessoa, acompanhar uma pessoa, eu consigo até discipular essa pessoa para que ela possa ter acesso aos seus direitos e para que ela possa deixar essa marginalidade e passar a acessar os seus direitos como cidadão. Isso eu posso fazer, você pode fazer, qualquer um pode fazer. E não depende de instituição. É interessante que você falando, me veio aqui um pouquinho, principalmente da fala, da mensagem dos profetas no Antigo Testamento, né? Porque os profetas do Antigo Testamento, eles tinham alguns papéis importantes ali na fala deles. E existiu um momento em Israel de uma realidade muito ruim social. Porque seja no pré-exílio, porque Israel sitiada por povos vizinhos, reis que abandonaram o cuidado do povo, seja nos profetas exílicos, né, que ou profetizaram lá dentro do exílio, ou ficaram aqui numa sociedade destruída, abandonada, sem nenhum ambiente de construção, seja nos pós-exílicos, né, uma volta para casa de uma terra arrasada, terra devastada, sem nenhum tipo de organização. É interessante que o papel desses profetas, em muito, foi em condenar as lideranças de Israel, em ser voz ali de Deus, dizendo, olha, não é assim que tem que ser, né? E isso me vem muito no nosso entendimento como papel de cristão, porque você falou como igreja, né? Como igreja CNPJ, instituição, o que nós podemos fazer. Você falou como indivíduos, né? O que eu, como indivíduo, simplesmente por ser cristão, simplesmente por dar um bom testemunho de fé, o que eu tenho que fazer. Mas acho que também dá pra gente pensar em nós como líderes eclesiásticos também. Porque às vezes a gente pensa que isso não é meu papel, é papel do Estado. Mas o Estado não tá fazendo. Bom, então vamos lá. Então vamos cobrar o Estado. E cobrar como cidadão, cobrar como igreja, cobrar como qualquer coisa. E de falar, olha, por que você não tá fazendo o que você tinha que fazer?
na hora do voto, na hora das reuniões, né? É interessante porque você vai perguntar a realidade de pastores, por exemplo, que fazem parte de conselhos municipais, né? São poucos. São poucos. É difícil encontrar um pastor que faz parte ou que sabe aonde é o conselho municipal ou o conselho do bairro, né? Aquela famosa reunião, eu tive o privilégio de participar quando estava no Bom Retiro, do bairro do Bom Retiro, aquela famosa reunião que tem um padre, a moça do serviço social, um soldado da polícia militar, um representante do distrito da Polícia Civil, alguém da Secretaria de Educação, do núcleo, da região, alguma coisa assim, ia para essa reunião para discutir as questões do bairro, as soluções para o bairro, né? Então é interessante que é bíblico essa discussão de cobrar o Estado. Agora, muitas vezes a gente acaba não sabendo como fazer isso. Você teria algumas dicas para dar para a gente, Jean, de o que fazer diante dessa realidade? É óbvio, não estou falando assim, tem gente com fome, eu tenho que ir lá dar comida. Mas como se preparar para esse momento de viver uma responsabilidade em relação à ética, em relação à cidadania, em relação à inclusão social, de uma forma de melhor qualidade? Primeiro, comentando o que você falou, é bíblico, né? E até o Tiago disse que a verdadeira religião é cuidar da viúva, do órfão, e tem um papel ali com o estrangeiro. Esses que estão, naquele tempo, eram os que estavam à margem, inclusive Cristo ainda trata de deficiente visual, algum outro tipo de deficiência, e Cristo os inclui, né, na sociedade. Mas falando assim, o que a igreja pode fazer? Como o Estado abre brechas, ele abre brecha tanto para o serviço particular, por exemplo, está lá no artigo 5º que todo cidadão tem direito à saúde. O Estado não dá conta de atender todo mundo na saúde. E aí o que acontece? Existem empresas públicas que vêm atender essa demanda que o Estado não consegue, empresas privadas que vêm atender essa demanda que o Estado não dá conta. Essa é uma brecha que o Estado dá. Todo mundo consegue acessar o privado? Não, o privado custa dinheiro e nem todo mundo consegue pagar e nem todo mundo consegue acessar também o público. Então isso abre uma brecha que a gente chama hoje de terceiro setor. Muitas igrejas hoje já têm trabalhado com ONGs ou CIPs e por aí vai no terceiro setor, e o terceiro setor é isso. Ele vai justamente nesse gap, nesse buraco onde o Estado não consegue atender, as organizações privadas não conseguem atender. Então, as instituições do terceiro setor, elas fazem exatamente isso, elas trabalham nesse buraco, tentando recolocar o indivíduo como um agente, uma pessoa ativa na sociedade. E como pessoa, como cidadão, a gente precisa entender que o mundo não é cor-de-rosa e não é um parque de diversões. Enquanto a gente está conversando aqui, tem pessoas sofrendo, tem pessoas passando fome, tem crianças morrendo por desnutrição, tem crianças sendo abusadas. A gente precisa entender que a nossa realidade não reflete a realidade de todo mundo. E aí, quando a gente entende isso, a gente consegue ter empatia e a gente fala, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer algo. A Bíblia fala, ame o próximo, né, como a ti mesmo. Isso é amar o próximo, isso é cuidar da viúva, isso é cuidar do órfão, é tirar o olhar de mim, do meu bem-estar social, para que outras pessoas sejam alcançadas e possam usufruir desse bem-estar social também. Então a gente precisa tirar essa trave dos nossos olhos para enxergar a realidade das pessoas. Nem todo mundo vive a mesma realidade que eu vivo, que você vive, né? Existem pessoas sofrendo por aí e que precisam de ajuda. É incrível, né? É um mundo que a gente não tem nem dimensão, nem como dimensionar a necessidade do ser humano, né? O ser humano, se a gente for parar para analisar, ele vai ter necessidade sempre, em qualquer local, em qualquer realidade.
vai ter alguém passando por algum tipo de necessidade e a gente pode, de alguma forma, ser sal da terra, a luz do mundo na vida dessas pessoas e testemunhar, né? Testemunhar do evangelho, né? É óbvio, a conversão, a salvação vem pelo escancarar da palavra de Deus. É inegável isso. Não existe salvação num prato de comida. Não existe, é óbvio, né? Não é não é algo que tem que ser discutido, porque isso não precisa nem estar em pauta. Mas que maneira linda de demonstrar a salvação que eu tenho através desse cuidado, dessa inclusão social, de exercer a minha cidadania. Jean, você tem como compartilhar com a gente alguma experiência, algumas questões que você já viveu em relação à cidadania e inclusão social, seja na igreja que você tem pastoreado hoje, ou até algo pessoal, né? Algo que aconteceu com você, com a sua família, enfim, alguma história para contar para a gente em relação a isso que você falou para a gente hoje? Bom, essa questão de ação social na minha família, ela é muito forte, né? Porque meu pai, ele é diretor de um centro de reabilitação de dependência química já fazem aí praticamente 22 anos. Então, as minhas férias, né? Meu pai estava no centro de reabilitação e eu passava lá no centro de reabilitação, praticamente internado com aquelas pessoas. Então, eu digo que eu sou voluntário nessa questão social do tratamento de pessoas com dependências químicas desde os meus 10, 11 anos. Né? Antes de vir para o seminário, por exemplo, a minha prova final da igreja me enviar para cá foi ficar de obreiro lá no centro de reabilitação durante 6 meses. Então, a gente atendia lá todo tipo de homem, né? Com todo tipo de dependência química possível. E o que a gente notava é que a carga de Bíblia, de culto, de igreja que um dependente químico tem ali no tratamento de 6 meses, dá quase 3, 4 anos de igreja. E quando o dependente químico ele sai de lá, ele sai do tratamento, da reabilitação, e ele não encontra fora um acolhimento necessário, principalmente da igreja, que vai proporcionar essa carga de Bíblia, de culto para ele, é um passinho a mais ao retorno ao seu estado de vulnerabilidade anterior. Porque o dependente químico ele precisa de uma rotina, ele precisa seguir planejamentos. E aí, quando ele começa já a furar essas coisas, é um passo a mais a decair, a recair nesse caso de dependência química. Também, desde 2007, eu tenho um projeto social de basquete lá em Santa Catarina, e nesse projeto ele começou numa escola pública, né? E a gente entendia que o esporte podia ressocializar algumas crianças e inserir eles aí na sociedade. Hoje, passado tanto tempo desse projeto, a gente já colheu muitos frutos, muitos desses, não só no âmbito esportivo, a gente teve muitos alunos que chegaram a ser profissional, que foram para a seleção brasileira, mas o que a gente mais ganha foi em educação. A gente já tem aí mais de 300, 400 alunos que conseguiram acessar a universidade, faculdade, por causa do projeto. Então, que a gente conseguiu lá dentro, hoje a gente já tem muitos formados, muitos alunos que começaram no projeto, fizeram educação física e hoje retornam para dar aula no projeto. Então, a gente tem vivido isso aí, a gente pode fazer a diferença, a gente pode ajudar o social, a gente pode fazer diferença nas vidas das pessoas. E o que o Thiago fala, né? A gente é a luz do mundo, a gente é o sal da terra e a gente é chamado para fazer essa diferença. A gente é chamado para levar a luz, a gente é chamado para salgar essa terra aí. E a gente pode fazer isso, a gente tem que acreditar que a gente pode. Temos que parar com esse pensamento, mas eu sou só um. Mas de um em um você vai fazendo força, de um em um é mais um, de um em um é mais um,
e por aí vai. A gente pode fazer a diferença, ou melhor, nós devemos, como cristãos, fazer a diferença. É isso. Se você tivesse que deixar, assim, aquela dicasinha, soco no olho, assim, sabe? Aquele bate-pronto, o cara, ou a menina, ou o pastor, ou quem for que tá ouvindo o podcast, ele vai desligar aqui, ó. Vai desligar vai dar o play final aqui, vai apertar o pause e vai tirar o fone de ouvido. Aquela dicasinha na lata. O que você diria para quem tá ouvindo a gente? Faça a diferença. Se você vê a indiferença, faça a diferença na vida dessa pessoa. É isso. Tenha coragem, não tenha medo. Você sozinho você pode fazer. Galera, esse foi mais um Praxis. Mais um Praxis aqui da nossa querida Fabapar. Um privilégio toda semana, um conteúdo diferente, um conteúdo novo, relevante para você. Obrigado, Jean. Obrigado pelas tuas palavras, pela sua dedicação, teu estudo. E até o próximo. Valeu. Valeu, Thiago. Valeu, gente. Muito obrigado. Estamos juntos. Um grande abraço. Um abraço.